Bom dia a todos, pessoal. Hoje é 22 de março de 2022, disciplina de treinamento físico. Então, eu sou Leonardo Tartaruga e com a professora Ananda Cardoso nós vamos tocar a aula de hoje, que é sobre métodos de flexibilidade e FNP, né? Facilitação neuroproprioceptiva. O grupo, então, que vai apresentar hoje é da Natália, Camila e Cauê. Eu vou já compartilhar, né? E só para lembrar, no segundo espaço ali, a gente vai ver mais ou menos o tempo do registro, nós vamos ter o tópico especial também com a professora Ananda, onde ela vai falar da participação dela no fim de semana anterior, passou agora, do segundo congresso Do científico. Comitê Olímpico Brasileiro. Eles não tratam como científico, né? Mas não deixa de ser. Bem legal, bem legal. Então tá, deixa eu já ir compartilhando as cositas. Eu tenho que botar share sound. Era isso. Tô sem embocadura aqui. Vamos lá. Opa, já começou a abrir janelas que não tem nada a ver. Vejam aí, gente, se vocês estão escutando. Prof, queria começar já falando que esse trabalho vai ser apresentado Sim. apenas por mim, porque as outras duas pessoas que estariam no grupo, uma delas a princípio cancelou a cadeira e a segunda eu não consegui contato, então acredito que tenha cancelado também a cadeira. Então vamos lá. Meu trabalho é sobre o método de flexibilidade FNP, que é a facilitação neuromuscular proprioceptiva. Para a gente começar, eu acredito que é bem necessário que a gente faça a diferenciação do alongamento e da flexibilidade. O alongamento ele consiste em técnicas que buscam melhorar a flexibilidade, enquanto a flexibilidade é uma condição física que permite maiores amplitudes de movimento, ou seja, o alongamento é a atividade que permite ter a condição física de flexibilidade. O que é a facilitação neuromuscular proprioceptiva? Como uma palavra mesmo já diz, facilitação é tornar fácil, neuro quer dizer que envolve nervos, muscular quer dizer que envolve músculos e proprioceptiva é a capacidade de reconhecer a localização espacial do corpo, sua posição e orientação, sua força exercida pelos músculos e a posição de cada parte do corpo em relação às demais. A FNP ela é um método que se baseia nos princípios da estimulação máxima do aparelho neuromuscular. As técnicas utilizam contrações musculares concêntricas, excêntricas, isométricas, combinadas com resistência graduada e procedimentos facilitatórios adequados, como a sigla mesmo já diz, FNP, né, que é Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva. Todos esses são ajustados para atingir as necessidades individuais. O principal alvo desse método é estimular o maior número de unidades motoras e ativar todas as fibras musculares remanescentes, promovendo e acelerando a resposta dos mecanismos neuromusculares por meio da estimulação dos receptores do sistema nervoso. E quais são as vantagens, né, de realizar o FNP? A FNP ela ajuda na funcionalidade do corpo, auxilia a manutenção da postura, traz uma melhora na qualidade de vida, principalmente para aquele público mais idoso que sofre com a perda de flexibilidade ali por volta dos 50 e 60 anos. Ela também traz mais amplitude de movimento, um maior desempenho, o aperfeiçoamento do gesto, a melhora na eficiência e no gasto energético e aumenta a força. E como é possível executar a FNP? Lembrando que é sempre bom executar com um profissional que conheça a FNP. Primeiramente, é posicionar o músculo em postura de alongamento na sua amplitude natural, fazer a contração gradual até o esforço máximo e sustentar essa contração de 5 a 8 segundos. Após essa sustentação da contração, a gente relaxa o músculo que foi contraído e alonga novamente ele. E repete esse processo de 3 a 4 vezes com intervalos de 3 segundos entre cada série.
Daí aqui eu coloquei um videozinho da execução para a gente dar uma olhadinha em como é que faz. O método de alongamento chama facilitação neuromuscular proprioceptiva. Esse tipo de alongamento você tem que estar super aquecido, senão machuca, tá? Então eu vou fazer vários chutes com a perna direita. Quando eu terminar, ele vai fazer o movimento, tá? Ele tem que pegar exatamente o tempo. Ele vai estar empurrando a minha perna, tá? E contando ali 10 segundos. Eu vou empurrar a minha perna de volta para baixo, ele vai segurar. Quando eu parar, ele empurra. Se ele esperar 2, 3 segundos, já a possibilidade de lesão é muito grande, tá? Então vamos lá. Aí, vamos lá. Vamos lá. Mais um pouquinho. Aí. Aí, agora a gente vai esperar os 10 segundos. Agora eu vou começar a forçar a perna para baixo. Vai dar 6, 8, 10 segundos, depende da minha resistência aqui. Quando eu parar, automaticamente ele vai empurrar. Olha a amplitude de movimento. Agora, ó. Sai. Mais uma vez. Pode segurar lá de novo. Eita, bom. Agora. Força, 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 força. Aí a gente vai partir desse mesmo ponto agora. Daqui para frente, novamente, ó. Forcei. Força, 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 força. Aí. Como vocês puderam ver, eu acho que assim, vendo o vídeo fica mais explicativo de como realmente se executa, né? O passo a passo é mais visual. Nesse caso, esse moço fez a contração isométrica do músculo, no caso dele, posterior de coxa. Ele faz a contração, pelo que ele fala, por 10 segundos, e daí ele relaxa e faz novamente a contração. Mas o que se recomenda é de 5 a 8 segundos, ficar fazendo a contração, relaxar e fazer novamente. E sempre visando a maior amplitude de movimento. Vocês podem reparar também que na hora que ele volta com o pé para o chão, a pessoa que está auxiliando ele segura, apoia a articulação e volta bem lentamente para não dar um estirão, né? Como se fosse um estilingue, assim, né? Nas articulações. O método Kabat, ou Kabat, ele foi desenvolvido pelo Dr. Herman Kabat, ou Kabat, que é um médico. Ele foi desenvolvido junto com uma fisioterapeuta, e esse método está aplicado no grupo de facilitação neuromuscular proprioceptiva, e ele tem como objetivo promover o movimento funcional por meio da inibição, do fortalecimento e do relaxamento dos grupos musculares. Ele é bem parecido com a FNP em si. Então, seus princípios são a resistência, a irradiação ou esforço, o contato manual, o comando verbal, a visão, a atração e aproximação, o estiramento, a sincronização de movimento e os padrões de facilitação, assim como diz no FNP, né? Facilitação neuromuscular proprioceptiva. E ele é muito usado por fisioterapeutas. É um método muito, muito, muito usado por fisioterapeutas. Queria agradecer a atenção de todos. Muito obrigada. Até a próxima. Muito bem, muito bem. Ananda, teus comentários?
Tá mudo. Desculpem. Não tem problema. Parabenizar a Camila, que ela acabou assumindo o trabalho sozinha, né? Então, não deixa de ser um desafio. Eu acho que quando a gente trabalha em grupo, a gente tem vantagens, né? Acho que a gente tem trocas e a gente acaba também crescendo, né? Aprendendo com o olhar diferente dos colegas sobre o mesmo assunto. Então, é claro que é um desafio maior fazer sozinha, mas também eu acho que o trabalho em grupo tem uma perda por não ter sido em grupo, né? Talvez mais para ela do que para nós. A apresentação foi muito boa. Eu acho que realmente o método, né, da facilitação neuromuscular proprioceptiva, ela busca, né, essa amplitude máxima, né, essa estimulação máxima da nossa capacidade da flexibilidade através, então, desse estímulo, né, do órgão tendinoso de Gold, que capta, então, esse aumento dessa tensão tendínea, e aí, como uma resposta, ele vai trazer essa resposta de relaxamento, que faz com que o arco, né, da amplitude articular consiga, né, ser aumentada além do que a gente consegue numa situação de um alongamento ativo e passivo. Eu acho que a gente tem que abordar duas coisas aqui, que é a questão, né, que a gente vê e a gente percebe, e aí vamos trazer um pouquinho para o vídeo ali, que aumenta esse arco de amplitude, essa mobilidade, e isso é um efeito agudo. Então, nós vamos ter um efeito agudo desse aumento, né, desse arco articular, dessa amplitude articular, mas necessariamente a amplitude aguda ela não vai permanecer como crônica, né? A ativação, a capacidade de adaptação crônica, ela vai ter que ser trabalhada de forma prescrita, periodizada e encaixada nas sessões de treino para que eu venha adaptações crônicas. Então, eu tenho uma alteração aguda e eu vou ter, com uma boa periodização e com um trabalho, né, com a continuidade do trabalho, uma adaptação crônica que sim, mostra que é capaz de gerar adaptações crônicas, né, na flexibilidade, mas que a gente lembra, né, que às vezes esse efeito agudo, ele é agudo, né, então tem que diferenciar um pouquinho essa questão do agudo crônico, eu acho que se faz bem importante. E esse agudo, não se sabe muito bem quanto tempo ele pode durar, né? Fala-se que pode durar até o entorno de 24 horas, mas provavelmente já vai tendo uma perda do que a gente teve, né, desse grau do agudo, não vai dar muito tempo, né, mas pode ser que ele tenha uma repercussão um pouco prolongada daquele efeito agudo, mas que ele vai acabar não existindo daqui a um tempo. Eu acho que uma das coisas que a Camila trouxe ali, né, que tu pode usar dos 3 métodos de contração, concêntrico, excêntrico, isométrico, mas acaba que em algum momento eu tenho uma isometria, né, da sustentação dessa força, né, alguém que está fazendo ali segurando, seja uma situação que eu posso estar usando uma parede e depois está tracionando com um elástico, né, que possa ser, eu tenho uma limitação, uma pessoa sempre aplicando vai ser o ideal, mas que vai ter um momento onde essa contração vai acabar sendo isométrica, aquele momento que tu vai sustentar essa força, né, essa força máxima que tu consegue fazer. Quando ela traz ali no aspecto das vantagens, né, que ela trouxe a vantagem para os idosos, que vão perdendo realmente essa amplitude articular, e eu acho que a vantagem pode ser para todos, né? A gente já, quando conversamos sobre os métodos passivos e ativos, a gente sempre trouxe assim como se o FNP fosse um método um pouco mais avançado, né, do que o ativo. Então, se a gente for pensar num aluno iniciante, começar com os métodos passivos, ativos, entender aqueles limiares da dor, o limiar do cagaço, como a gente já conversou, eu acho importante para depois passar para um método que né, requer um pouco mais de cuidado, requer um pouco mais de conhecimento, né, sobre como esse aluno responde também ao treinamento de flexibilidade. Um dos aspectos até que foi trazido no vídeo é a questão do aquecimento, né? Justamente um aquecimento bem feito. Eu não vou levar em consideração se aquele aquecimento lá dos chutes que ele executou no vídeo seja o aquecimento apropriado, né? Mas, assim, é importante. A gente já falou que, para trabalhar a flexibilidade, um estado de aquecimento bem feito é importante. E aí, se fala disso para o passivo e para o ativo, imagina para um método como a FNP, que vai levar a uma exigência quase supramáxima da minha capacidade, né, de movimento angular ali da minha articulação.
Então, acho que tem que ter cuidado, né, com a intensidade, né? A gente sempre pensa, né, naquela pirâmide risco-benefício. Então, eu posso ter os maiores benefícios, mas cada vez que eu tenho mais benefícios, eu também implico em mais riscos. E essa linha ela é tênue, né? Então, eu acho que tem que ter uma atenção redobrada aqui quando se trabalha. E intervalos, né? Intervalos entre uma série e a outra, para que realmente eu relaxe aquele músculo para depois fazer uma nova série. E uma coisa que me chamou a atenção um pouquinho no vídeo ali, que eu acho que quando a gente alonga, né, faz um trabalho de flexibilidade, a gente acaba falando alongamento como uma coisa habitual, mas, né, qualquer trabalho de flexibilidade, que eu acho que a gente tem que ter atenção, seja em situações de saúde, seja em situações de performance. Claro que em situações de performance, eu às vezes busco uma proximidade do meu gesto, né? E ali ele está falando de uma amplitude de um chute, né? E daqui a pouco no taekwondo eu chuto e o meu quadril vai junto, chega uma hora que eu já tenho uma compensação, né, de outras articulações envolvidas, que não só mais uma articulação do quadril, né? Então ali, e eu acho que mesmo que tu esteja alongando em outras situações, eu acho que também a gente tem que cuidar um pouquinho com a questão das compensações. Então, às vezes eu aumento o meu arco e às vezes aquilo não veio única e exclusivamente da articulação do quadril. Veio porque o meu quadril subiu, porque a minha lombar enrolou, né? Então, eu acho que quando a gente aplica o método, a gente também tem que cuidar um pouquinho com essas compensações que se busca em prol desse aumento articular, né? Desse arco, e que às vezes não é necessariamente decorrente só daquela articulação envolvida, e tu também está envolvendo outras, né? E aí, ali naquele vídeo, me pareceu isso, assim, aumentou, mas também teve um jogo de quadril ali que desceu um pouquinho mais, a perna de apoio flexionou um pouquinho mais. Então, eu acho que o ideal é trabalhar dentro de que eu consiga manter a estabilidade do meu tronco e que eu consiga única e exclusivamente buscar que o meu trabalho de flexibilidade se dê para aquela articulação na qual eu estou pensando em trabalhar. Se a gente pensa numa pessoa, de repente, mais idosa, que tem, às vezes, já os seus osteófitos, seus bicos de papagaio, suas hérnias, essas compensações lá a nível de lombar, tu está buscando um resultado positivo num ganho de amplitude de discos tibiais e tu está, às vezes, gerando uma compressão a nível de articulações vertebrais ali de lombar, né? Então, na prática, eu acho, né, eu vejo isso como algo importante de se estar atento. Porque quando a gente trabalha no limite da dor, da capacidade da flexibilidade de um aluno, a busca da compensação, ela vem como algo natural no corpo. Joguinho de quadril, joguinho, pezinho que vira para o lado. Então, eu vejo nos meus alunos assim como esse ajuste corporal para alongar é importante. E aí, vamos falar de um alongamento bem simples, e aí eu vou fugir um pouquinho da FNP, que é aquele alongamento que a gente faz com a perna em cima do espaldar, perna reta, né? Alongando os isquios tibiais e faz a flexão. Se o meu pé de apoio estiver virado para o lado, se o meu quadril estiver para o lado, eu alongo algumas fibras, eu não alongo todas as fibras na sua capacidade total de isquios tibiais, que se eu tiver o quadril alinhado, a perna de cima reta, né? Então, eu acho que esses ajustes das compensações, quando se pensa em trabalho de flexibilidade, passa a ser bem importante. Eu da aula, assim, no geral, acabei falando um pouquinho mais da minha prática, mas são as minhas considerações. Mas parabenizo o grupo, parabenizo a Camila também pela apresentação. Acho que foi muito bom. Legal, Ananda. Bem legal teus comentários, assim, e a Ananda foi super cuidadosa. Eu também tenho sempre, quando os alunos vêm me contar, assim, até de experiências de outros professores, e a gente observa treino mesmo, eu sempre tenho um cuidado, né? Tem muita gente que chega já, não, tá errado aquilo outro, é fácil falar, assim, mas eu tenho uma questão ética que tem que cuidar muito em que contexto tá, o que foi feito antes, o que foi feito depois. Mas a Ananda falou mesmo, assim, para fins de exemplo, né? Tem coisas estranhas ali acontecendo. Naquele exemplo ali, a gente já pode ver, tu vê que ele já fez um aquecimento que é típico de alguma coisa de luta mesmo, chamava atenção, assim, né? Era um pouco estranho, né? No uso do FNP, de modo geral, para começar, que não precisa ter aquele aquecimento que ele fez ali, por algum motivo, tem que ter um bom aquecimento, ele falou corretamente, tá? Isso é uma coisa importante, que, de novo, se a gente entender as bases do treinamento, é algo meio lógico, não precisa dar receita de bolo.
Porque se a FNP vai te fazer levar a amplitudes que tu não conseguiria com a flexibilidade tradicional, que é como a Nanda falou, agudo, né, em modo agudo, obviamente tu tem que ter um aquecimento um pouco mais cuidadoso, porque tu vai colocar as articulações em posições, inclusive com contrações ali no meio, onde ela nem está acostumada a fazer. Vai ir para uma situação onde a propriocepção ali, essa estratégia proprioceptiva vai te fazer ir para uma amplitude maior. Então, mais cuidado ainda. E realmente, ali a gente via na posição, né? Ali a Nanda, com a experiência dela, o que dá de lesão de adutor, dor, assim, né? Depois por dias, por ter feito um mau movimento naquelas amplitudes, é enorme. Então, tem que ter muito cuidado mesmo, né? Outra coisa, assim, uma outra dica que eu dou para aquele exercício, de novo como fins de exemplo, eu não estou criticando a pessoa, mas para a gente usar como exemplo já de coisas práticas do dia a dia. O uso da FNP, inclusive eu tenho visto assim ao longo dos anos que ele é mais, inclusive ele dá mais certo porque ele é estímulo dependente. Então, se tu fizer, vocês viram ali que ele fazia a sequência e ele nem falou muito, então a gente via pelos gritos dele onde é que ele estava, mas poderia ter dito mesmo, agora está alongando. A gente mais ou menos observava porque quando ia para amplitude maior dava para ver, mas poderia ter ficado um pouquinho mais claro. Mas de qualquer jeito, quando vai contrair, claro, ele voltava para a posição um pouquinho anterior, mas ali já estava num bom alongamento. E ali que tem problemas. Em algumas articulações, em quase todas, se a gente faz uma contração máxima numa posição de amplitude máxima, nós não conseguimos recrutar tantas unidades motoras. A gente sabe da relação força-comprimento, isso é super batido, né? A gente vai estar numa posição onde a gente não vai recrutar tantas unidades motoras. E aí o efeito da propriocepção é menor também, porque ele é estímulo dependente. Por isso que se pede essa contração máxima para vir realmente um burst, que é um nome bonito, né, lá da neurociências, né? Um monte de ativação que vá realmente fazer essa facilitação neuroproprioceptiva. Né? Então, tu vai ter lá as vias, né, aferentes que vão dar o aviso, olha, estou contraindo um monte, então eu posso diminuir esse meu fator de segurança, que é aquela contração de base que a gente faz quando alonga, e por isso que a gente sente muita dor. Então, a gente bloqueia aquele efeito ali e vai mais longe, né? Aplicando a mesma força. Só que ali, o que acontece? A dica que eu dou é assim, ó, baixa a perna. Quando for fazer a contração, baixa até uns 90 graus e contrai bastante. Até vai ser mais difícil para o sujeito que está fazendo, porque vai ter mais força sendo aplicada ali. Tá? Mas, de qualquer jeito, o efeito depois, quando tu pegar e empurrar a perna, certamente o efeito vai ser maior. Ele é intensidade dependente. Tá? E um erro básico é querer fazer a contração lá perto da máxima mesmo. Né? Não, volta um pouquinho, contrai bastante, aí vai rápido, vai para a posição. Claro, não é para fazer, como ele disse, né? Controlado sempre, vai para a posição e faz aqueles segundos. Tá? Então, uma dica que eu dou é essa também da prática de treino. A outra dica que eu dou é assim, ó, existem um monte de tipos de treino de FNP. E eu realmente, quando eu falava, eu aprendi a usar o 3S, que era uma coisa antiga da natação, que foi proposto, teve um livro de um americano que era clássico para nós na natação, que era do Doc Consilman, né, que por muito tempo foi uma bíblia da natação, da ciência da natação, né, um livro publicado, no final dos anos 60, para ver como era velha a coisa, mas tinha muita informação científica. Eu tive o prazer de conhecer esse cara. Meu irmão era atleta, eu era da Escolinha do União, uma vez apareceu o tal do Doc lá, e uma das coisas que ele mostrava nesse livro eram métodos de flexibilidade com essa FNP, que tinha essa magia de fazer esse milagre da maior amplitude. E ele mostrava desse jeito que foi visto. Então, essa sequência de contração, relaxamento, alonga, aí volta, contração, aí a pessoa relaxa, vai para a posição, né, faz isso em algumas sequências, em algumas repetições. Ok, esse é um método. Nesse caso, é a contração, que a gente diz, do músculo que está sendo alongado. Agora, a gente pode também fazer o contrário, a gente pode fazer uma sequência de contração e contração de antagonista. Então, a gente faz a contração normal, como a gente viu no vídeo, né, alonga, depois volta para a posição quando passa o efeito, né, que dura alguns segundos mesmo, e o professor tem que estar atento com o aluno, porque ele sente muita dor quando passa esse efeito, então tem que evitar que ele fique naquela posição. Volta para a posição, faz de novo a contração, só que nesse caso tu pode fazer alternado também. Essa é outra forma.
Ao invés de fazer só da musculatura que está sendo alongada na contração, tu pode fazer a contração do antagonista. Essa é uma outra estratégia também, que tem a inibição recíproca, que se afirma lá que é tudo ligado a um controle neural autônomo, né? Ele vai até as vias lá mais autônomas do nosso sistema de controle motor. E aí tu consegue também ter esse efeito. Contrai o antagonista, relaxa e vai para a posição. Essa é outra forma. Então, existem, vamos botar assim, 2 formas no mínimo. Tu tem com a contração muscular, do músculo que está sendo alongado, tu tem do antagonista e tu pode fazer ainda o alternado. Até aqui eu falei de 3, e tem mais ainda. Tá? Mas aí tá? Tem maneiras ainda de se fazer, muitas vezes fugindo da posição. Mas a outra coisa que eu queria falar, gente... Eu acho... vai lá, Nanda, vai lá. Não, eu acho que só uma aplicação prática dessa contração é poder aplicar sozinho, né? Então, aquele exemplo da parede, né? Tu poderia estar gerando a contração contra a parede, depois tu mesmo vai gerar a contração trazendo, dando exemplo lá do que a gente pensaria no alongamento disco-tibiais, trazendo a perna, né, em direção ao tronco, e tu poderia, né, não necessariamente estar dependendo de uma outra pessoa para fazer esse efeito, né, de quem vai ser a resistência da qual eu vou aplicar a força na hora da contração. É isso aí, é isso aí. E, gente, olha só, aí a Nanda comentou e eu queria reforçar, a gente tem que cuidar muito, porque tem o aluno marombeiro e tem também o da flexibilidade, o enganador, o enrolão. Aí a gente chama de outro nome bonito lá. Mas nesse caso ali, que a gente viu ali com o professor no vídeo, claramente a Nanda falou tudo ali. Ele tem uma quebra da postura da pelve ali, onde ele vai, na verdade, ele vai começar a alongar um monte, são outros músculos, né? São os músculos, o glúteo médio ali no meio, o tensor da face lata. Ele vai fugir dos extensores ali naquela postura. Aquele exemplo está ótimo, né? Porque cada vez que ele ia mais, a pelve dele estava girada completamente. E aí a dica que a gente dá muitas vezes é isso: mantém a postura, encaixa a pelve e tu vai ver, às vezes tu consegue alongar com menos de 90 graus de flexão do quadril. Muita gente, né? E ali tu tem bons trabalhos e aí tu vai trabalhar muito mais com os extensores do quadril também, aliado até à musculatura da cadeia posterior toda, né? Os eretores da coluna, por exemplo, alinhados, né? Coisa que daquele jeito, com a perna de bailarina mais lateralmente, ali tu tem uma fuga daquela musculatura toda. Isso é uma estratégia que as bailarinas usam para a postura. Quando elas vão botar a perna lá no joelho, elas vêm mais lateralizada porque foge desse grupo muscular ali que é mais limitante, né? Que a gente funciona mais para o plano sagital. Então, ali tem um bom exemplo também no vídeo de coisas que a gente tem que cuidar de novo. Pode ser que sim, pode ser que seja útil para o atleta também fazer isso, mas o treinador tem que saber que ele está alongando realmente ali, né? Isso é a coisa importante. E eu acho que é isso. E aí, só para recapitular também, né, Nanda? Só para a gente trazer. Na aula passada, a gente viu lá que o método passivo, tá? Só para simplificar a coisa, o passivo ele era mais intenso do que os ativos, geralmente. Depende de várias coisas, mas, de forma geral, a gente pode usar como uma estratégia um pouquinho maior. Quando eu quero adicionar intensidade, eu posso dar um elemento externo que quase sempre me possibilita uma maior carga de treino, vamos dizer assim. Mas eu tenho também os FNPs, e a gente falou isso na última aula, e aqui a gente resgata, então. Os FNPs podem ser usados também como um método avançado. A minha dica sempre é para gente que tem déficit de flexibilidade, gente que está em fases iniciais de treinamento de flexibilidade, não necessita fazer o FNP. É uma dica que não é só do ponto de vista de treino, é uma estratégia de médio e longo prazo para vocês terem elementos também de adição ao treino. Isso é uma coisa interessante também, porque a gente quer ganhar o aluno na primeira semana, às vezes. O professor novo, muitas vezes, quer mostrar serviço, né? Faz isso, faz aquilo outro. Mas cuidado, a médio e longo prazo, que é o que vai manter o aluno na aderência de treino, etc., vai ser importante tu ter outras estratégias. Então, tu não ficar querendo usar as mirabolantes e daqui a pouco não segue um princípio do treinamento. De novo, o princípio do treinamento é esse de sobrecarga, progressão, ele pode ser usado dessa forma. Deixa o FNP mais para adiante, porque tu vai ter um outro desafio para o aluno vai ter que aprender uma outra sequência, inclusive na questão cognitiva dele. Não é o mesmo, lá vem flexibilidade, estou há 3 anos fazendo a mesma coisa. Não, agora vem os métodos um pouco mais diferentes, alternados, para coisas um pouco diferentes. Tá? Então, tem que jogar isso
dando essa dica que a gente dá lá para os lados avançados, que podem ajudar vocês a médio e longo prazo na periodização. Eu acho que só complementando a questão que se tu pega um aluno iniciante que tem um déficit de flexibilidade, ele já vai ter adaptações, né, se tu começar com os métodos ativos e passivos. E quando tu fica mais treinado, a tua janela de adaptações, ela diminui. Então, de repente, assim, guardar na manga, né, como estratégia, né, de periodização, de estratégia de treinamento FNP para um momento mais avançado, passa a ser também uma estratégia interessante. Boa, é isso aí. Muito bem, pessoal. Na parte da aula normal aqui encerramos os métodos de flexibilidade, inclusive, né, Ananda? Isso mesmo. E podemos ir para o tópico, próxima, então não vou nem parar o vídeo. Já a periodização. Podemos ir para o tópico, vamos direto. Só me permite compartilhamento. Já está. Então tá. Bom, hoje, então, nós estamos um pouquinho, né, acabou caindo um pouquinho de paraquedas aqui, mas eu queria comentar um pouquinho da minha experiência desse final de semana. Então, esse final de semana em Salvador, aconteceu a segunda edição do Congresso Olímpico Brasileiro, né, do COB. Esse é um congresso que ele tem uma característica um pouquinho diferente, né, do que a gente pensa nos congressos habituais, assim, que normalmente tem cursos que tu vai lá e tu escolhe necessariamente, eu quero fazer um curso sobre flexibilidade, eu quero melhorar um pouquinho o conhecimento sobre força, sobre treinamento de força. Normalmente a gente se encaixa naqueles cursos que mais nos interessam. Aqui algumas palestras, elas acontecem de forma única, né? Todo mundo, né, que está participando do congresso assiste a mesma palestra. Em alguns momentos tem 3 palestras acontecendo ao mesmo tempo. Como tem muitos palestrantes internacionais, a gente tem o Walk Talk, que a gente só muda o sinal ali, o canal, então tu pode estar assistindo uma palestra mais voltada ao público que eles mudam como os treinadores, atividade física, e o outro um público mais geral, assim, mais gestor, mais de gestão. Eu já fui em 2 edições desse congresso. Eu fui na primeira edição, que aconteceu em São Paulo, em 2019, e eu acho que por esse congresso buscar justamente esse contexto de interatividade, não foi feito durante a pandemia. Ele era para ter acontecido em 2021, e por causa das limitações da pandemia, ele foi atrasado, né? E aconteceu agora em março de 2022. Ele é um congresso que, das 2 edições, fica muito claro, né? Que, assim, o objetivo desse congresso é que realmente pessoas que estejam inseridas, né, no esporte, tanto o esporte de base quanto o esporte em qualquer nível, né? Seja até o alto rendimento, estejam pensando em estratégias para as Olimpíadas. Então, assim, vamos tentar entender o que nós, né, como pessoas que estão inseridas no contexto do esporte, podemos estar fazendo para que a gente consiga seguir representando o Brasil nas Olimpíadas muito bem, né? Que é o que vem acontecendo. A gente tem Olimpíadas com mais índices de medalhas, outras com menos, né? Essa edição, né, que aconteceu em 2021, que era de 2020, a gente sabe que um número de medalhas veio dos esportes novos, né? O skate, né? Veio um número de medalhas ali que gerou essa representatividade do Brasil em termos de medalhas olímpicas, que se não tivessem sido inseridos, né, nessa edição, talvez o nosso índice de medalhas fosse um pouco mais baixo, mas ele então está muito voltado para isso, né? Tanto em estratégias de gestão, quanto em estratégias de treinamento, realmente. No outro congresso, eu submeti o meu resumo, e o meu resumo não foi aceito. Então, eu fiquei como ouvinte. Nesse, eu tive a felicidade de ter, né, o resumo do nosso trabalho, que a gente já submeteu agora para Sport Biomechanics, com, né, parceria do Berriel. O Berriel é o primeiro autor, mas aqui, como a apresentação do trabalho foi submetida no meu nome, eu entro aqui como o primeiro nome do autor, né, juntamente com a participação do professor Luiz Fernando Martins Cru e do Leonardo P.R. Tartaruga, né, nosso digníssimo. E essa apresentação, ela teve algo
muito legal e que fez muita diferença dentro da participação do Congresso. E como eu participei do outro e não estava apresentando trabalhos, eu posso ter mais ainda a diferença que fez poder estar lá apresentando. No outro, que eu não apresentei, eu fiquei de espectadora. Então, eu fui lá, conheci um pouquinho de cada trabalho, circulei, mas muito pouco tive a capacidade de interagir com as pessoas do meio. Muito pouco as pessoas se abrem para vir conversar contigo por livre e espontânea vontade, né? Tu chega ali, tu te senta perto de uma pessoa, tu dá uma conversadinha, daqui a pouco essa pessoa tem os seus conhecidos e dispersa. E eu realmente, nessa primeira edição em São Paulo, eu fui sozinha. Claro que nesse eu tinha, né, a parceria do BRL ali comigo, mas o fato de estar expondo fez com que as pessoas viessem a nós. Então, muita gente veio nesse stand de exposição. Veio pessoas curiosas, querendo entender um pouquinho mais o trabalho, querendo que a gente explicasse, querendo entender os resultados, as aplicações práticas. Teve pessoas que chegavam no posto e diziam: o Cru, o teu orientador, conheço aquela figura de longa data. E o Tartaruga, esse também, né? Então, essa troca foi muito rica, foi muito legal. Assim, muitas pessoas passaram por esse stand dos posters. Isso gerou uma riqueza, né? Uma riqueza de conhecer pessoas, né? De conversar com pessoas. Aí a pessoa chegava, se aproximava, perguntava um pouquinho do trabalho, gerava um ambiente de conversa. Onde é que tu trabalha? Com o que tu trabalha? Então, fisioterapeutas, muita gente que trabalha em esportes olímpicos, né? Que trabalha com nado sincronizado, a menina que estava apresentando o nosso lado. Tem gente que trabalha com treinamento de força, né? Então, assim, muito rico, né? Trouxe um momento que foi extremamente enriquecedor. Esse foi o trabalho que eu submeti, né? O resumo que eu submeti em parceria, né? Desse trabalho que tem, como já disse, né? O professor Leonardo, o professor Cru, o BRL como primeiro autor do trabalho. O BRL também estava lá expondo, né? Um trabalho que ele fez com monitoramento das cargas de salto na Olimpíadas, né? Com o time campeão dessas Olimpíadas de 2016, o time masculino. Ele, juntamente com o preparador físico da seleção masculina adulta, que também, né, o Renato Bach, que também esteve presente, que também tive, né, a oportunidade de estar conhecendo, de estar interagindo um pouquinho mais. E trago assim, né, como essas interações nos enriquecem, né? Nos abre os horizontes, né? Eu diria que a palavra brilha o olho, né? Uau, sabe? Que cara, sabe? Que pessoas, sabe? Que capacidades, né? Então, e aí, rodando lá, acho mais um trabalho em parceria do nosso ilustríssimo professor, né? Um trabalho, então, onde ele é coautor aqui, junto também com o Leonardo Ribas, né? Que é um orientado dele, trabalha com corrida, aqui falando da dinâmica de concentrações de lactato sanguíneo e desempenho de forças em atletas corredores de 400 metros. Então, estávamos muito bem representados, né? Só o nosso professor tinha 3 trabalhos expostos no Congresso Olímpico Brasileiro, né? Então, parabéns, ó. Muito bom. Como os esportes, né? Algumas modalidades esportivas, elas estão entrando, né? Nesse hall de esportes olímpicos, tinha espaços voltados para trazer um pouquinho, né, dessa nova vertente, né? Então aqui, né, a gente vê o espaço do skate, né, que nos representou tão bem na última edição de Tóquio, a escalada, o breaking, que não entrou, mas está para entrar na próxima edição de 2024. Mas, ao mesmo tempo que trouxe, né, esse lado um pouco dos estandes voltados para esses esportes novos que estão entrando, né, como esportes olímpicos, tinha todo, né, outra parte, né, desse complexo voltado para os nossos esportes tradicionais, a natação, o judô, o boxe, né, que tantas Olimpíadas já nos representaram, né, e que já nos trouxeram, né, várias medalhas. Da mesma forma, né, esse stand aqui, que é o Hall da Fama, né, então que eles trouxeram homenagear alguns atletas que foram, né, atletas importantes para o Brasil. Então, foi homenageado a Fofão, o Aurélio Miguel, jogadora de vôlei, né, que foi muitos anos representando a seleção brasileira feminina de voleibol. O Aurélio Miguel, um
esporte, um atleta, né, que o judô, né, teve um crescimento muito grande e as Olimpíadas têm algo muito legal que é incentivar o esporte, né, na criança, né? Eu acho que quando a gente vê as Olimpíadas, eu sei que nós, professores de educação física, não sei se todos compartilham desse sentimento, mas olhar as Olimpíadas é muito legal, sabe? Tu vibra junto, tu torce junto, tu entende o quanto de treinamento tem por trás, né, daqueles atletas que estão lá representando, né, a nação, ou representando não só o brasileiro, mas todos os outros. Eu sou uma admiradora, né, do esporte de alto rendimento, porque se alguém já presenciou um pouquinho, sabe que é uma jornada dura, né? É uma jornada de muito treino, de muita dedicação, de abdicação, de abdicar de muitas coisas, né? Dessa vida mais solta, dessa vida que bebe a cerveja no fim de semana, que come a pizza na quarta, né? Que traga um pouco para alimentação, mas assim de uma vida social, né? De muitas viagens, né? Se é uma pessoa que já tem uma família, casado, né? Então assim a gente sabe que tem. Então essa homenagem aqui do Hall da Fama e também de uma atleta que agora me fugiu o nome, que é um atleta do boxe, foi o primeiro atleta do boxe que ganhou medalha olímpica. Em 1968 ele já estava inserido nos Jogos Olímpicos. Então muito legal. Então enaltece tanto essas novas modalidades esportivas, né, que estão sendo inseridas e que eu estava também de conversa com o Berriel, né, e a gente traz assim, né, que essas novas modalidades, o breaking, o skate, eles desconstroem, né, o treinamento e vão ter que ser entendidos, as suas especificidades, né, assim, se algumas modalidades mais edificadas nos Jogos Olímpicos, isso já está mais bem descrito na literatura, né? Quando tu vai para esses novos esportes e pensa em alto rendimento, o que precisa, né? Um atleta de breaking, né? Aí a gente viu uma demonstração, a gente vê que potência, força, resistência de força, agilidade, velocidade, impressionante, né? E vai ter que se começar, já deve ser feito, né? Mas assim eu trago um pouco para o conteúdo da aula, entender as cargas externas, né? Entender que gestos esportivos, entender essas velocidades desses gestos, entender quais grupos musculares para se treinar com especificidade, né? Então, tu sai daqueles esportes que a gente já está mais, do vôlei, né? O salto vertical é o maior índice, né? O gesto que mais vai determinar desempenho físico. Há quanto tempo a gente vê os atletas de vôlei saltando, né? Mas quando tu vê um atleta de breaking e pensa em breaking como um esporte olímpico, né? Eu acho que isso vai precisar trazer metodologias, né? Que talvez não estejam tão sedificadas para essas novas modalidades esportivas. Então, aqui esse é o palco principal, né? Aquilo que eu falei para vocês, né? Em alguns momentos nós tínhamos um único palestrante palestrando para todas as pessoas participando do congresso. Se vocês observarem aqui, a gente tem uma diferença de cor nos tapetes, né? Então, aqui azul, aqui amarelo e aqui verde, que é as cores, né, do Brasil. E isso que faria diferença quando tivessem as 3 palestras acontecendo ao mesmo tempo. Então, se tu estava lá querendo entender mais sobre treinamento, tu estava, né, na palestra lá do time verde, né? Se tu estava um pouco mais na área de atividade física, mais no ambiente amarelo e mais sobre gestão no ambiente azul. O público que teve maior busca para o congresso foi o público de gestão, né? Eles vendem a venda dos ingressos, assim, né? Vamos dizer assim, da participação, tu já seleciona ali para que linha que tu quer assistir as palestras e foi a mais requisitada, né, como venda. Dentro desse ambiente, né, tem o momento tiete, né? Então, aqui a Rebeca, né, a campeã olímpica lá de ginástica olímpica, então aqui uma foto com ela. Então, muitos, né? E no final da edição, 70 atletas fizeram parte, né, desse congresso e passaram por lá. O que eu trago para vocês? Nem todos a gente conhece, né? Nem todos... vocês olham a Rebeca aqui, vocês lembram da Rebeca? Eu mostrei para o meu esposo e ele olhou, é a Rebeca? É a Rebeca. Então, assim, arrumada, de máscara, né, o que traz também um componente diferente. Saliento que estava sem máscara aqui, porque só para bater a foto, mas a gente tinha que permanecer de máscara todo o tempo, tá? Mas em algumas fotos me dei o direito de tirar.
Então, aqui, né, um símbolo da Olimpíadas, né? Então, traz assim como se fosse o mascote, a Fofão, e aqui atleta de basquete. E tem uma outra coisa, né, que eu brinquei também, comentei com o Berrial. Se eu levar para os meus filhos, eles vão dizer, mãe, quem são essas, né? São atletas que já foram medalhistas, né? Tirando a Rebeca ali, que é uma atleta mais recente, dessa última edição, outras são atletas que são atletas antigas, eu diria assim, que não estão mais nativa, estão envolvidas no esporte, estão envolvidas em ações esportivas, ou como gestoras, né? Mas não são pessoas que estão mais hoje em quadra, né? Não estão jogando basquete, não estão jogando vôlei, mas são pessoas que ainda estão atuando, né? Assim como a Adriana Beá, que ela é hoje a CEO do COB, da CBV, estava lá também, conversou conosco, falou sobre os trabalhos, a importância da pesquisa associada, né, a esse âmbito, né, esportivo, e como isso enriquece, e como essas são as estratégias de futuro, né? Escolhas de treinamento baseadas em evidência. Então, aqui, né, além do momento de tietagem lá que eu tive com os atletas, né, aqui encontrei, então, a professora Doralice Cunha, né, ela foi professora da UBRA, foi professora do Berriel, né, mandou fortes abraços para o professor Leonardo, professor Cruel, o professor Abdala, né, que é uma referência na área de flexibilidade, eu cheguei ontem também, mostrei para o meu esposo, ele disse, eu já fiz curso com ele sobre flexibilidade, viu, bem que a gente estava falando. O professor Antônio Carlos Gomes, né, claro que eu, como a doutoranda hoje do professor Cruel, eu sei que essas pessoas conhecem o Cruel, e outros chegavam no trabalho e diziam, o teu orientador é o Cruel, o teu orientador é o Leonardo, e eu conheço ele, eu falo dele, e eu para outros, né, para o professor Carlos Gomes eu cheguei, já me apresentei, eu sou a professora Nanda, né, trabalho no grupo de esportes junto com o professor Cruel, aí já manda um grande abraço para aquele cara, é grande sujeito, aí aquela rasgação de seda. Mas é uma honra, né, poder estar convivendo com pessoas desse nível, né? Quantas vezes aqui na aula de treinamento já falou, né, desse livro, né, da periodização que o Antônio Carlos Gomes tem sobre treinamento, e é uma referência na área de treinamento físico. Agora, né, saindo um pouquinho lá do meu, né, falando um pouquinho sobre as palestras, né, e eu vou trazer aqui 3 palestras, assim, 4 palestras que eu achei muito interessantes, assim, claro que, como eu comentei com vocês ali nesse momento que nós tínhamos os 3 palcos, tu não conseguia estar assistindo os 3 ao mesmo tempo, e que tu tinha que fazer uma escolha, né, então, dentro das escolhas, fui buscando assuntos que estavam mais relacionados aos meus interesses, e às vezes também ficando ali junto com o Berriel, e até porque a gente, quando assiste uma mesma palestra, também tem a oportunidade de trocar impressões depois. Isso também acaba sendo legal, ter alguém junto comigo ali, que foi nessa edição, e que foi também um diferencial, que foi muito legal. A primeira palestra, a palestra de abertura, então, foi com o Gerd Leonhardt, né? E que futuros queremos? O que eu chamaria, assim, atenção, né? Assim, o que foi utópico, né? Então, hoje a gente tem a questão, assim, que a gente vai trazer bem para o mundo, né? Bem para a nossa realidade, é a questão do aquecimento global. Então, a gente pensa no jovem, né? Quando a gente pensa na perspectiva do aquecimento global, a gente pensa um futuro duro, tenebroso, né? E a gente vem de uma pandemia, a gente está vivendo hoje uma situação de guerra, né? E eu acho que o que ele tentou nos trazer é que, apesar disso, nós temos que fazer escolhas, né? A primeira escolha é realmente lutar e batalhar por um mundo, né, onde a gente tente ser mais sustentável. Então, assim, pensar sobre aquecimento global se faz algo extremamente importante, né? Ele pode realmente ser um limitante da vida humana, né, na Terra. E que, em 100 anos, mudou o mundo, mas em 10 anos, os próximos 10 para frente, talvez mude mais rapidamente do que mudaram os últimos 100. E essa velocidade de mudança do mundo, por ser muito rápida, nos fazem com que a gente também tenha que acompanhar. Dentro disso, a tecnologia, né? É o que mais acelera. A gente hoje recebe informações o tempo inteiro, e que nessas informações, e essa figura, ela traz uma figura muito interessante. Se vocês observarem a mão humana, ela já tem alguns traços aqui meio robóticos, né?
dando a mão para esse povo. Então, assim, a tecnologia vai tirar o ser humano, né, do seu trabalho, né, das suas ações, do seu prolabore? Sim, para algumas coisas, sim. Para algumas coisas, talvez as próximas décadas nos mostrem que vão ser substituídos. Nós já estamos vivendo um pouco disso. Eu, outro dia, fui pegar um ônibus e fui na carteira e pensei, tenho dinheiro, não tenho dinheiro? Daí eu disse, e será que eu consigo pagar com dinheiro? Porque agora tem ônibus que não tem mais cobrador, né? E aí eu tenho que ter o cartão do TRI. E será que eu vou conseguir pegar o ônibus? Fui no celular, fui avaliar se aquela linha de ônibus já tinha sido implantado, né, a questão de não ter mais o cobrador. Se não tem mais o cobrador, como que eu pago em dinheiro? Se eu não tenho, eu preciso de um troco, né? Então, assim, a gente vê que hoje já algumas profissões estão sendo substituídas, mas que, entendendo que isso é um movimento do mundo, nós temos que dominar as tecnologias e pensar aonde a máquina não é capaz de fazer o papel do ser humano. E aí eu vou trazer um pouquinho das reflexões que a gente acaba fazendo para o treinamento. Então, assim, eu posso ter lá hoje um software que rode os exercícios e me diga, eu quero treinar força e quero hipertrofia. Mas quando a gente fala em monitoramento de carga, quando a gente fala em interpretação de percepção subjetiva de esforço, talvez não consiga ter essa capacidade. Quando a gente fala em treinamento de flexibilidade, índice do cagaço, né, a tecnologia não consegue esse nível de avaliação. Então, mostra como é importante a gente entender o lado humano por trás do conhecimento, né? Então, assim, o conhecimento é importante. O uso da tecnologia, eu diria que é essencial. Entender lá que o VERT hoje monitora as cargas em tempo real, perfeito, a tecnologia, o MyJump, o MySprint, nos dão ferramentas, mas as interpretações são humanas. E nós, como profissionais de educação física, temos que estar trazendo esse lado humano por trás dos dados científicos, dos dados do atendimento. Então, essa eu diria que foi a essência da palestra. Claro que eu trouxe um pouco para a questão do treinamento físico, e aí isso são as interpretações que a gente faz acerca de algo que a gente está escutando. E, além disso, traz essa figura, que também é uma figura que traz, né, que é a ética. A ética por trás da tecnologia. O que eu faço com as informações? Como eu entendo as informações? E aqui eu vou trazer também um pouquinho para a questão do treinamento. Eu posso lá querer entender sobre flexibilidade, né? E aí eu vou lá e abro o Google e boto FNP. E vai me vir conteúdos. Com certeza vai me vir conteúdos. Mas entender que conteúdos são esses, né? Que grau a palavra talvez não seja, de fidelidade que eu tenho acerca desse conteúdo, de conhecimento científico por trás desse conteúdo é importante. Então, na internet, e hoje, conteúdo tem aos montes. A capacidade, a expertise que a gente tem que ter de filtrar o que nos serve e o que não serve, passa a ser algo muito importante. Então, a tecnologia pode ser o anjinho ou o diabinho. A gente também tem que saber se posicionar frente aos conteúdos que a gente consome, quanto aos conteúdos que a gente produz, né? Porque hoje muitos são produtores de conteúdo. E por que eu falo também de conteúdo que a gente produz? Porque a gente também tem que ser responsável eticamente pelo que a gente está colocando na rede. E outras pessoas vão consumir. E entender que o que as pessoas vão consumir de um conteúdo que eu estou produzindo, muitos não vão ter, talvez, a capacidade de discernir entre... ou eu vou dizer, essa expertise de entender o que eu posso utilizar e o que eu não posso utilizar. Então, tu tem que ter uma responsabilidade ética de passar conteúdos reais, que sejam baseados em evidências, né? Porque é isso, né? Hoje a rede, ela é isso, ela é o diabinho e ela é o anjinho. Então, cabe a nós essa responsabilidade sobre essa tecnologia, tanto no consumo quanto na produção de conteúdos. Essa foi a palestra de abertura e eu acho que ela cai para todos os âmbitos, né? Quando a gente vai falar dessa questão tecnológica,
para o gestor, para o treinador, para a atividade física, em todas as situações. Essa foi a segunda palestra, né? A palestra, né, então, de um holandês, falando sobre como funciona, né, pesquisa, desenvolvimento e inovação, voltada para o aumento do desempenho esportivo. Quando eu olhei o tópico dessa palestra, eu pensei que ele ia falar de algo assim muito prático, né? Muito treinamento, muito... E não, a palestra dele foi muito mais voltada para a hierarquia, né, de como que funcionam os centros, né? Como que, claro que a Holanda é um país muito pequeno, mas assim, que tem um centro voltada a pesquisa, desenvolvimento, né, e buscando com toda essa capacidade tecnológica hoje que o mundo nos mostra, de atuar sobre o rendimento esportivo. Mas ele não abordou o rendimento esportivo lá no final dessa pirâmide. Ele abordou como essa hierarquia de uma pessoa, abaixo, especialistas em várias áreas do conhecimento, a biomecânica, a nutrição, a fisiologia, e como essas grandes áreas dentro dessas linhas de pesquisas que vão atuar sobre o treinamento físico e a preparação de um atleta lá na ponta, para cada linha, um expertise. Cada um desses expertises, eles tinham mais 6 pessoas atuando juntamente com eles e preparando os treinadores que vão atuar como seus atletas. Então, entendam a complexidade de falar a mesma língua, de buscar uma unificação do conhecimento, buscando esse conhecimento de evidência, mas que esse conhecimento de evidência ele não esteja único e restrito a uma cúpula na base, e que essa cúpula na base tenha a capacidade de estar linkando os seus conhecimentos e atuando diretamente com os núcleos onde os atletas são inseridos, para que esses preparadores e esses treinadores estejam todos falando alinhadamente a mesma fala, buscando o desempenho. Claro, quando a gente escuta uma palestra dessas, tu diz, perfeito, né? A gente sabe que a gente está falando de um país rico, né? Com recursos financeiros, um país também com uma estrutura física menor, né? Então, assim, é perfeito, e tu entende também por que dá certo, né? E quando ele fala de desempenho, não fala só de desempenho, ganhar a medalha, mas um atleta que se lesionou poder voltar a atuar, né, frente a uma seleção do país, conseguir um desempenho ao nível de classificação para umas Olimpíadas. Não necessariamente isso vai resultar na medalha de ouro. Claro que todo país, né, que busca e que trabalha dentro de uma preparação para umas Olimpíadas quer a medalha como a resposta. Mas nem sempre só isso, né? Só nisso. Além disso, um envolvimento e um destino financeiro muito grande para isso, né? Para todas as áreas. E a importância da interação, né? Que a nutrição fala com a biomecânica, que fala com a fisiologia, que fala com o preparador físico, né? E essas áreas todas, elas são interdependentes, elas estão se relacionando. O que eu vejo? O Brasil está muito distante disso. Quando eu participo desse congresso, eu vejo que há uma busca, né? Há uma busca, e até numa das conversas depois, no finalzinho da tarde de sábado, a Adriana Beá e a Júlia, que trabalham no centro na CBV, na Confederação Brasileira de Voleibol, elas estiveram ali no estande das exposições dos trabalhos conversando conosco, e ali na conversa com o Berriel e com o preparador físico da adulta, né, da CBV criar cursos, daí, claro, voltados ao vôlei, para a preparação desses profissionais que estão atuando nos times, nas equipes de voleibol do Brasil. Trazer esses profissionais para a CBV e trabalhar alguns cursos de formação para que unifique o que ela fala do Berriel e do outro preparador físico, do Ricardo. Quando a gente vai em times mais centrais, Minas, São Paulo, Rio, está tudo bem. Mas quando tu vai para situações de Nordeste, de Norte,
vê que tem muito déficit. E se esses preparadores, se esses treinadores estivessem nesses times com mais condições, não só financeiras, né, que a gente sabe que talvez os recursos para essas equipes sejam menores, mas com mais conhecimento, mais acesso ao conhecimento, talvez mais atletas também viessem dessas regiões. Talvez também viessem mais bem formados, mais bem fisicamente preparados para serem, provavelmente ou futuramente, atletas de elite. Se eu tenho 100 atletas numa seleção, vamos dizer assim, numa equipe sub-19, pode ser que 50 subam para sub-20. E talvez 15 subam adulta. Mas se eu só tiver 50, eu vou reduzindo o meu leque. E quando eu chego na adulta, eu necessariamente não tenho o melhor time que eu poderia ter dentro do que o Brasil poderia me oferecer. Eu tenho os que me apareceram aqui, né? Eu jogo com o melhor do que eu tenho, mas eu não tenho. Quando eu melhoro a base da triagem, e a gente vê por que hoje o trabalho do Pedro se dá de forma tão importante, no stand também tinha voltado para a detecção de talento de basquete, né? Se faz tão importante, né? Tá entendendo quais as variáveis que vão ser determinantes para ser selecionado ou não ser selecionado numa equipe de alto rendimento. A palestra, então, do alemão Karl Lentz, né, fala sobre planejamento de excelência na preparação de atletas. E aqui essa palestra ela trouxe algo já muito mais fisiologia, né, muito mais treinamento, muito mais aplicabilidade de treinamento. Ele hoje é um técnico dos técnicos de corrida. Ele atua muito com os técnicos que atuam em Uganda, né, em países da África, que talvez busquem justamente essa preparação mais refinada, com alguém que esteja talvez mais no centro das informações e das evidências científicas, mas buscando, então, a preparação de atletas de alto nível. E aqui eu trouxe essas duas imagens só para trazer para vocês algo muito simples, tá? O que nós estamos falando aqui? Essas são duas imagens que ele trouxe na palestra dele. E aí eu vou dizer que vocês estão numa universidade de excelência e que isso também tem que ser valorizado. Porque o que ele nos mostrou aqui, e ele está falando do atleta de alto rendimento, é que a gente conversa, é o que a gente trabalha nas disciplinas de fisiologia, de treinamento físico, das disciplinas que a gente está tendo aqui. A diferença é que eu estou pensando num atleta de alto rendimento, de elite, mas eu posso estar pensando da mesma forma no meu atleta de academia. Então, vamos dar uma olhadinha nessa primeira imagem aqui, só para a gente entender. Então, aqui está falando dos tipos de estresse, adaptações dos componentes de carga. E aí aqui vai falar de desempenho de treino, né? O que vai depender desses processos de adaptação? Nutrição, idade, métodos de treinamento, meios de treino, sistemas de estresse, ritmos, né? Coisas que vão estar interferindo. Já não conversamos disso na disciplina? Não foi uma nem duas, né? De quantos fatores externos podem estar interferindo, né, nas nossas situações, no nosso planejamento, como dentro de uma periodização precisa estar sempre avaliando e reavaliando, não só com testes físicos, mas também no dia a dia, para saber se o meu atleta dormiu bem, se mudou, se algum fator de estresse externo à carga chegou ou não chegou. E aqui também, né, a importância de estar entendendo os substratos energéticos que estão relacionados à minha prática esportiva, seja ela qual for. Eu não vou me ater demais aqui, ele voltou para uma questão de treinamento, mas trouxe algo muito cotidiano, né, das nossas práticas, né, das nossas experiências de aula e de treinamento, e de conversas e de bate-papos que a gente tem no nosso dia a dia dentro, né, da disciplina, né, mas no nosso campo também, conversando com colegas da educação física. Componentes básicos, né, que então essa relação comissão técnica, treinador e atleta, como ela é importante, como é importante estar monitorando carga, individualidade, né, do treino relacionado às cargas e períodos de recuperação. Aqui também, né, preparação física, carga, preparação psicológica, preparação física, e trazendo também um aspecto de quão importante é estar atento também a essa preparação psicológica, né? Quanto a nossa cabeça pode ser determinante numa situação. E uma coisa que ele trouxe, assim, que é o que a gente fala, né? Quando está dando certo, tudo dá certo, né?
para frente sempre ajuda, né? Ladeira abaixo todo mundo corre. Mas e quando está dando errado, né? Então, assim, às vezes o meu físico é capaz de superar, mas eu também preciso dessa preparação psicológica para me colocando na situação de adversidade, né? E ter força, né? Então, quanto isso também é importante dentro dessa preparação, desse planejamento e dentro tanto das perspectivas psicológicas quanto físicas, somos individuais, somos únicos. E, de repente, aquela estratégia que funciona para uma pessoa não funciona para outro. Né? Uns funcionam mais sob pressão, outros, se tu dá uma pressão um pouquinho maior, geram um resultado negativo. Então, essas particularidades, elas são do ser humano, né? É a individualidade biológica. Nós já conversamos aqui, sabe? Cada um é único. Único na forma de perceber as cargas, de perceber a forma, né, como tu atua na questão mais psicológica, do reforço positivo, do reforço negativo, e que isso faz parte dessa complexidade. E aí eu trago para a fala da primeira, né, é o lado humano do treinamento que está, como a gente vê agora, diretamente envolvido. E aqui também, né, o desenvolvimento, né, das questões que eu preciso treinar, né, flexibilidade, agilidade, resistência, velocidade, força. E aqui as questões das preparações psicológicas, aprender a relaxar, né, ter habilidade, né, de trocar algo, né, força de vontade, resolução, coragem, né. Então essas estratégias que também vão ter tanta importância, né, e que eu pense também nessa ação da carga de treinamento como algo que é externo, interno, né, extrínseco e intrínseco, né, como eu também percebo e como eu também me relaciono. A importância de monitorar, e aí aqui eu só vou chamar atenção aqui, né, na questão de 4 a 6 semanas, hormônios, testosterona e cortisol. Só vou chamar atenção porque a gente vai falar disso, né, nos tópicos à frente, né? Então, nós estamos aqui numa palestra, né, do Comitê Olímpico Brasileiro, com um alemão de excelência, treinador de treinadores, e nos traz aqui que dentro da monitoração, né, dentro dessa importância de estar monitorando as adaptações, entra aqui, né, uma das variáveis que a gente vai estar conversando a seguir, né, nas nossas próximas aulas. O fechamento, a palestra de fechamento aconteceu no domingo, então foi com o Carlos Alberto Júnior, e ele traz o nome da palestra Reinventando Você. Aqui foi uma palestra geral, também voltado a todos, né? A gente viu que teve umas mais gerais e teve umas mais específicas, né? E essa voltou a ser uma palestra mais geral, que eu acho que é um fechamento daquela primeira palestra que trouxe a questão, né, da tecnologia, é como a gente se posiciona e se coloca frente a esse mundo que gira tão rápido, que muda tão rápido, e como que que estratégias pessoais. Aí eu trago assim, aí eu não vou nem trazer para o atleta, eu vou trazer muito mais para o treinador, para o preparador físico, né? Para quem está atuando frente a essas novas exigências no mercado, tem que se posicionar. E aí aqui a gente traz 3 coisas, né, que são básicas para a vida, seja para uma vida esportiva, seja para uma vida de estudante, seja para uma vida de acadêmico, que é foco, disciplina e organização. Gerenciar seu tempo, gerenciar sua saúde, né, gerenciar seus objetivos. E aí, quando eu tenho, né, os objetivos claros, eu preciso ter foco para chegar neles, eu preciso ter disciplina, eu preciso ter organização. Porque uma coisa que assim, né, mas eu trabalho, o dia tem 24 horas, eu trabalho 20, descanso 4. Isso provavelmente vai ter, né, um problema lá na frente, né? Talvez te cobre um preço. Então, dentro da organização, não só a organização do trabalho e das estratégias que eu vou ter para chegar nos meus objetivos, mas a organização de vida pessoal. Eu tenho que administrar a minha carga, e aí eu vou trabalhar atleta, tá? A minha carga de jornada de trabalho e de vida, para que eu consiga ter também a minha qualidade de vida, para que eu possa chegar lá na minha prática, perante o atleta, perante o meu aluno, e estar atuando de forma tranquila, calma, né? E que eu possa realmente estar passando o que eu precise passar, seja que área for que se atue, com excelência. Então, que nisso, né, entra a questão que eu tenho que fazer
as decisões hoje do que eu vou querer amanhã, seja quando eu penso numa profissão, numa saúde ou numa empresa. Mas amanhã eu vou ver. Não, mas se eu não ver o hoje, o amanhã, o que vai ser o meu amanhã? Então, quando a gente pensa na profissão, é pensar num plano de carreira. Não que eu precise ter esse plano de carreira sedificado, justo e ajustado, mas vamos pensar, é como se fosse uma periodização. Eu quero chegar a tal lugar, eu tenho um objetivo. Vai precisar de ajustes? Muitas vezes, sim. Na periodização do nosso treinamento não é assim? Às vezes eu vou lá, faço uma avaliação e vejo que eu não cheguei no meu objetivo naquele momento. E eu preciso fazer ajustes na minha periodização a longo prazo. Na vida e na profissão também é a mesma coisa. Quando a gente traz para a saúde, a gente traz para hábitos saudáveis, alimentares, de atividade física. Não, mas hoje eu só vou comer pizza. Sorvete, pizza, refrigerante. Será que daqui a 10 anos eu vou ter uma qualidade de saúde adequada? Provavelmente não. Então, talvez a minha saúde daqui a 10 anos dependa do que eu faça hoje, e depende. Então, as buscas de estratégias do hoje, para que amanhã eu possa colher meus frutos, né, foi algo, né, que foi trazido. Assim como uma empresa. E dentro disso, e claro que essa palestra, como ela era para todos os públicos, traz uma coisa muito de gestão, né? Então, assim, se antes a gente tinha aquele gestor, que era o gestor da imposição, manda quem pode, obedece quem precisa, e hoje isso cada vez mais cai por terra, né? Que hoje traz, né? Hoje muito mais nessa nova economia, e a gente fala de gestão em todos os nossos ambientes de relacionamento, isso está situado. Se a gente for pensar nessas relações de trabalho, de atividade acadêmica, né? Então, assim, hoje, cada vez mais, esse novo líder, ele tem empatia, ele se coloca no lugar do outro, ele entende e ele busca colaboração, né? Sai daquela questão, unidade de comando, não pode errar, e eu não sei. E se eu não sei, eu busco, né? Errar faz parte do processo de aprendizado, faz parte do processo de crescimento. Quem não errou, que se acuse, né? Então, se eu errei, eu vou buscar não errar na próxima, então eu vou experimentar, eu vou colaborar e eu vou me colocar no lugar e vamos buscar estratégias para que todos possamos crescer juntos e melhorar juntos. E que pensar em você como uma empresa. E aí, claro que isso, eu atuo como personal, e eu, como personal, sou uma empresa, né? Eu vendo o meu trabalho, eu vendo a Ananda, né? A Ananda é uma empresa, Ananda Cardoso Personal Trainer, né? Então, assim, entender essa complexidade, mesmo que eu não tenha ali uma rede de pessoas que eu esteja gerenciando, mas não deixa de ser. Então, se a gente pensa, né, aqui nessa imagem que ele trouxe, desse carpinteiro lá na Idade Média, que ele tinha que ter conhecimento, ferramentas de trabalho e marketing pessoal, que era o que ele precisava, o carpinteiro na Idade Média, ele que construía. Se fosse o cara bom, ele construía todas as igrejas do priorado lá, né? Eu li livros, né, do Ken Follett lá de 1100, e era exatamente isso. Ele era algo muito conceituado, ele tinha um valor dentro daquela sociedade importantíssima. Ele que ia construir, ele tinha que construir a casa, tinha que ser uma casa certificada. Os nobres dependiam desse carpinteiro. E hoje, o que precisa, né? Eu como empresa, conhecimento, ferramentas, né, de trabalho, e hoje, claro, de alta tecnologia, e marketing pessoal. Não é a mesma coisa? Mudou, mas não mudou muito. Mudou a forma como a gente atua, mas não mudou o quê? Não mudaram as necessidades. E que hoje, então, precisa-se muito mais de comunicação pessoal, aparência, né? Então, assim, eu tenho que ter uma certa atenção sobre como eu me visto, né? Como eu venho me apresentar, né? Diz o ditado que a primeira impressão só tem uma vez de se deixar uma boa primeira impressão. Não se deixa duas, né? Aí já é a segunda. Então, é um quesito importante que a gente também tem que estar atento, né? E a forma como a gente vai atuar, né? Dentro dessas nossas perspectivas de trabalho. Claro que eu estava em Salvador e eu tive que turistar um pouquinho.
Eu sou uma turista ativa, né? Eu corro, eu caminho. Então, meu turismo foi correr, caminhar, andar de bicicleta. Uma bike do Itaú, numa grande cidade, é um espetáculo. Então, eu fui conhecer um pouquinho de Salvador, né? E eu cheguei sexta, meio-dia, e fui passear um pouquinho de tarde. Domingo, o congresso acabou 1h30, e eu também fui passear um pouquinho de tarde. Então, né, aqui está na lateral do elevador Lacerda, próximo ao mercado público deles lá. E aí eu cheguei no mercado público e pensei, vou comprar umas castanhas. Que castanha? Só tem souvenir da Bahia. Lindo, coloridíssimo, entende? Então, assim, uma riqueza cultural, né? O que eu achei mais, assim, que belas fotos, mas eu acho que é um turismo dentro da cidade de Salvador muito mais cultural, né? É uma cultura do Brasil, né? É uma coisa da brasilidade muito inserida, né? Aqui um pouquinho de praia, aqui o Farol da Barra, né? A ponta do Farol da Barra, aqui o Pelourinho, né? Uma daquelas ruas do Pelourinho, e tu vai ver uma cidade antiga, me lembrou aqui do Sul, não sou altamente viajada, mas assim me lembrou um pouquinho de Laguna, aquele centro histórico de Laguna. Aqui uma foto, né? Uma homenagem que tem, né? Me fugiu o nome agora. A Zélia Jorge Amado? Gatá e o Jorge Amado, perfeito, obrigada. O Jorge Amado, aí se tu sentar ali e bater uma foto, e como eu estava sozinha, eu não pude pedir para ninguém bater uma foto. Mas assim, tu senta ali e tu assiste, né, uma bela praia. Entendi por que algumas canções, né? Passar uma tarde Itapuã. Eu passava uma tarde olhando aquela praia, né? Com aqueles coqueiros, aquele farol de Itapuã, dava para ficar ali contemplando. O baiano ia estar tomando uma água de coco, nós ia estar com chimarrão, mas igual ia estar tão bom quanto. E aqui uma fotinho, né, então, dessa participação do Congresso Olímpico Brasileiro, né? Muitas pessoas passaram por lá e foi altamente enriquecedor. Muito obrigada. É isso aí, bem como o Marcos Tavares falou, né? Bem afinada, quem sabe faz ao vivo. Meu Deus. Parabéns, Ananda, pela apresentação. Muito legal assim, divulgar o evento, né? O Berriel já tinha falado comigo sobre como é que foi o evento, sensacional, e divulgar para os alunos, saber que tem essa atividade nesse nível tão alto. E eu queria registrar também que teve 20 trabalhos apresentados em pôster, né? Era muito selecionado e 3 trabalhos eram nossos, né? Do grupo aqui que a gente coordena com o Cruel, né? Isso foi muito legal. Então, o trabalho da Ananda, o trabalho do Berriel, o trabalho do Léo Alta representatividade. e o Berriel também fez uma apresentação no pré-evento, né, para os presidentes das confederações, mostrando o trabalho que a gente vem desenvolvendo ali com o Pedro Chons, né, com a orientação do Cruel. É muito legal, assim, um trabalho de referência, assim, marcando até o nosso espaço também, o espaço da URGS. E isso é legal os alunos saberem também, né? Tem um espaço ali que a gente está ocupando com a universidade em alto nível, com acesso a atletas, a muita pesquisa do esporte em alto nível, assim, e com essa representatividade. E, além disso, as palestras, que aí reforça também aquilo que a gente vem falando muito na aula, que treinamento, ele é arte também, né? É sempre fazendo esse ping-pong, então, bem fixo, assim, na ciência, mas também tendo o espaço das relações que estão em volta desse treinamento e que o treinador tem que saber lidar com isso. Ele está ali no meio entre o atleta e a comissão técnica e ainda tem um mundo mais complexo, né? Que são aquelas coisas psicossociais que a gente sabe que o treinador tem que estar atento, né? Então, isso acho que foi muito legal, porque vários momentos a Ananda foi mostrando. E também as coisas nossas mesmo, né? A Ananda mostrou ali uma figura onde apareceu a frequência cardíaca também, quando ela falou do cortisol, né, testosterona, que ela vai falar. Tinha antes ali os aspectos da frequência cardíaca, que a Ananda já deu um tópico especial, então mostrando assim que a gente vem mostrando para vocês assuntos que são realmente super importantes para o treinamento. Mas eu quero falar rápido porque eu queria dar um espaço e agradecer a presença do professor Cruel aqui, o meu eterno orientador, né, colega. Fiquei aí. Até nervosa. Não, quando a gente viu, por favor. Aí sim que a gente se empolgou, ela até afinou na música ali, por causa da... Vai lá, Cruel, quer comentar alguma coisa? Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Em primeiro lugar, até queria agradecer, Leonardo, a oportunidade ali, o convite que tu mandou
para assistir essa aula hoje, né? Acho que até eu vou começar a querer assistir outros dias também aí, porque foi muito bom. Em segundo lugar, dar os parabéns aí para a Nanda, a forma que ela montou a palestra e montou uma boa estratégia. Com certeza o professor Leonardo já deveria ter te dado essa missão antes aí, mas foi muito bacana a forma que tu montou a palestra ali. E dizer, bom, antes de dar os parabéns para o Leonardo, porque se a gente conseguiu entrar nessa parte do alto rendimento, aí eu voltar para o alto rendimento depois de mais de quase 30 anos fora do alto rendimento, né, foi pelo investimento que ele fez alguns anos atrás no BRL, lá e nas nossas conversas na sala, e aí eu também motivando o Leonardo para que investisse mais nessa área do alto rendimento. E a gente acabou montando um grupo aí que eu acho que de sucesso. E depois, já que a gente está falando de uma disciplina de treinamento, né, a estratégia e a periodização completamente equivocada que eu montei para esse ano, de não ter me programado para ir para esse evento, né? Um evento novo, mas assim a repercussão, e dar os parabéns aí para ti, para o BRL, para o pessoal, e por essa participação forte. O retorno que eu tive assim de diversos amigos meus do alto rendimento, de ligar ou de mandar mensagem pelo WhatsApp elogiando a apresentação de vocês, o pôster, a participação lá, com certeza vai constar no próximo evento. Eu vou tentar estar presente lá, porque eu acho que é um lugar que a gente tem que ocupar. É importante que vocês foram, né? Mas e aí, fazendo uma reflexão assim, reconhecendo que eu errei na minha estratégia, mas eu acho que também teve um erro institucional ali, porque nós temos diversos professores hoje da ESEFID, que é uma coisa que a gente tem que ressaltar como lado positivo, que durante um bom tempo o alto rendimento ficou colocado de lado dentro da Escola de Educação Física da URGS. Hoje a gente tem vários professores trabalhando isso, tanto na graduação como na pós-graduação, mas a gente deveria ter ido com uma força como a gente vai para alguns outros congressos, né? A gente teria uma capacidade muito maior, né? Tanto de envolvimento de aluno de graduação, né? Como de aluno de pós-graduação e de professores na participação desse evento, né? E foi um sucesso. Então, dou os parabéns aí, professor Leonardo, e principalmente para a tua brilhante fala aí, Ananda. Fiquei muito contente de te escutar. Obrigado. Não era a ideia, né? Eu ia dar hoje tópicos falando sobre testosterona e cortisol, e eu saí tão motivada e feliz do congresso. Tive que fazer um tempo no aeroporto, eu digo, eu vou montar um tópicos e vou deixar o meu para a próxima semana e vou trazer um pouquinho, porque é um momento realmente tão enriquecedor e tá podendo compartilhar. Eu acho que trazer um pouquinho de como quando está se falando de esporte de alto rendimento, a linha é tão tênue, e quando tudo que a gente está falando aqui na disciplina de treinamento, que eu acho que é uma valorização também do conteúdo que a gente aborda em aula, né? Também trazer isso, eu acho que traz um pouco dessa questão. Boa, Nanda. Boa. Eu vou parar aqui a gravação, tá? A gente encerra, agradece a presença de todos e